Only be, only be, all things are only be, only be, only be. All things are only. Resumindo, Have this time of fellowship with you, people far away from that frozen north that had just come out of. ter este tempo de companheirismo com vocês, bem distante daquele norte congelado de onde eu acabei de chegar. I said to your pastor up in his study this afternoon, this is going to be one of the greatest meetings I ever seen, or either I missed the will of the Lord. Eu disse ao pastor de vocês em seu escritório nesta tarde, esta será uma das maiores reuniões que já vi, ou eu não compreendi a vontade do Senhor. I have never had Satan to fight me so hard as he did coming out here. Eu nunca tive que lutar com Satanás tanto como ele fez comigo quando vinha para cá. When Brother Williams invited me some time ago, I just kind of hesitated a little. Quando o irmão Williams me convidou há algum tempo atrás, eu fiquei como que um pouquinho receoso. I said, I'll let you know a little later because I believe in praying over things before we make our choice. Eu disse, eu te informarei futuramente, porque eu creio em orar pelas coisas antes de nós fazermos nossas escolhas. Let it be God's choice. Que seja a escolha de Deus. And I just kept feeling led to come because it was a time. E eu me senti dirigido a vir porque era tempo. I always appreciate the full gospel businessman's fellowship. Eu sempre apreciei o companheirismo dos homens de negócios do Evangelho completo. And then, and this was a little extra because I would get to meet the different churches, the different brethren of the different denominations. E então, isto foi um pouquinho extra, porque eu teria que me encontrar com diferentes igrejas, diferentes irmãos de diferentes denominações. I love to do that and kind of have fellowship together in different churches of all the churches of God. Eu gosto de fazer isto e ter companheirismo junto com as diferentes igrejas das igrejas de Deus. So then when Então, quando I said I will be sure now that it's the Lord calling me, eu disse, eu tenho certeza agora que é o Senhor que está me chamando. I said I'm going to give Brother Williams quite a bit of time to get somebody else, to go out there. Eu disse, eu vou dar ao irmão Williams um pouquinho de tempo para obter alguém mais, você sabe, para ir ali. Be sure that Eles está certo de que if he's still waiting on me, then I know it's the Lord. And if all the brethren say they want me to come out, se ele ainda estiver esperando por mim, então eu sei que o Senhor, se todos os irmãos disserem que eles querem que eu vá. I said, Heavenly Father, I'll just take that for granted that you want me to go out to Phoenix. Eu disse, Pai Celestial, eu apenas tomarei aquilo como um sim, que tu queres que eu vá até Phoenix. Well, then I waited several days. Bem, então esperei por vários dias. And I thought, now I better let him know right away because they've got to advertise it in the businessman's voice. E eu pensei, agora é melhor fazê-lo saber imediatamente, porque eles têm que anunciar isto na voz dos homens de negócio. So after waiting a few days, then I called him up and he said, oh, Brother Branham, all the brethren want you to come out. Então, depois de esperar alguns dias,
Então eu lhe telefonei e ele disse: ó, irmão Branham, todos os irmãos querem que você venha. So I said, just felt that little nudge, I should do it. Então eu disse: eu apenas senti aquela pequena cutucada que eu deveria ir. So this would be a grand opportunity. Então esta será uma grande oportunidade. Well, I thought I would come just a little early. Bem, eu pensei em chegar um pouquinho mais cedo. And I wanted to go over in Mexico and get me a suitcase. I was badly needing it. E eu queria descer até o México e comprar uma mala para mim, que eu realmente estava necessitando. Someone gave me the money Christmas time to get it, and I could get it for about half the price they get it here for, and about twice as good across the border. E alguém me deu o dinheiro na época do Natal para comprá-la, e eu pude obtê-la mais ou menos pela metade do preço do que conseguiria por aqui, e 2 vezes melhor do outro lado da fronteira. I thought, well, I'll go down around Texas, so I'm going to allow myself about 3 extra days so I can shop out and get a good one. So, rest a little along the road. Eu pensei, bem, eu descerei ao redor do Texas, então eu darei para mim mesmo 3 dias extras para que eu possa fazer umas compras e comprar algo bom e descansar um pouquinho pela estrada. And I was going to start on a Thursday. E eu ia começar em uma quinta-feira. We got all ready to start, and there come a blizzard across the country. E deixamos tudo preparado para irmos, e ali veio uma nevasca através da região. And they even blocked the highways everywhere. And the south was impassable altogether. E eles até mesmo bloquearam as rodovias, e o sul estava totalmente intransitável. And they wouldn't let us go through the north part, over 66. E eles não nos deixaram passar pela parte norte da 66. I waited 2 days, and finally they opened the road and said, you can take your chance. Eu esperei por 2 dias e finalmente eles abriram as rodovias, disseram: você pode se arriscar. So I started off, I thought, well, it'll be nice weather. Então eu parti. Eu pensei, bem, será um clima bom. I don't believe I was ever in a worse blizzard in all my life. Eu não creio ter passado por uma nevasca pior em toda a minha vida. Ice and jams and all along the road and everything. E gelo e congestionamentos por todo o caminho e tudo mais. Finally, one of the recording boys here, Brother McGuire, his car backslid on him coming out. Finalmente, um dos rapazes da gravação aqui, irmão Maguire, seu carro caiu vindo sobre ele. We was going home, and so we was having an awful. E nós estávamos indo. E então estávamos tendo uma horrível... I think it just give out. I don't think it backslid, it just give out, see. Eu acho que apenas desprendeu. Eu não acho que caiu. Isto apenas se soltou, vem. And so he got an old generator and the thing wouldn't work right. And tried it again, wouldn't work right. Então ele tinha um velho gerador e a coisa não funcionava direito. E ele tentou novamente e aquilo não funcionava direito. He put it in another shop, it wouldn't work right. E ele o colocou em outra loja. E ele não quis funcionar corretamente. He tried up to about 11 o'clock one night and still the thing. Ele tentou 3 até mais ou menos às 11 horas certa noite e a coisa continuava. Next morning started up. E na manhã seguinte começou. Red, he slipped over. Now he's somewhere listening to me. Fred, ele havia escapulido, agora ele está em algum lugar me ouvindo. I've never mentioned it even to his father-in-law and them, but he touched me on the shoulder coming out of the restroom and said, Brother Branham, you just ask God and it'll work right. Eu nunca mencionei isto nem mesmo para o seu sogro e os outros, mas ele me tocou no ombro vindo de um restaurante e disse: irmão Branham, simplesmente peça a Deus e aquilo vai funcionar direito. I said, you really believe that?
Eu disse, você realmente crê nisto? He said, I do. Ele disse, eu creio. It worked right. We come on now. Aquilo funcionou corretamente e nós descemos. So when I got to Phoenix, I thought, now my trouble's over. Então, quando cheguei a Phoenix, eu pensei, agora meu problema acabou. And if I had to get up this morning with the flu, headache and feel. E se eu não tivesse acordado nesta manhã, resfriado, com dor de cabeça e sentindo... Well, I said, Satan, it's a fight. Bem, eu disse, Satanás é uma luta. So here I am. Então aqui estou. So I'm here to enjoying this fellowship. Então estamos aqui nos alegrando neste companheirismo. And I got to meet the pastor this afternoon in his study up here, and we had a wonderful time. E eu encontrei o pastor desta tarde em seu escritório aqui em cima e tivemos momentos maravilhosos. Such a lovely little church. And Uma igrejinha muito amável. I bring you greetings from all the household of God up in the Middle East where I'm from. And E vos trago saudações de todas as congregações de Deus do meio leste de onde sou. so we know that you're doing real well out here. We hear from you. And E então sabemos que vocês estão indo muito bem aqui. Nós temos notícias de vocês. glad to see Brother Norman sitting over here tonight from Tucson. And Estou feliz em ver o irmão Norman de Tucson assentado aqui nesta noite. I have some people. E tem algumas pessoas. I'm looking over this little bitty audience here and seeing people from up in Ohio, Brother and Sister Dial sitting here. Estou olhando para esta pequena audiência aqui e vejo pessoas lá de Ohio, irmão e irmã Dalte assentados aqui. I believe here's the people from Iowa sitting right back behind us here, and different ones. E eu creio que há pessoas de Loiá assentados conosco aqui atrás e outros diferentes lugares. They just come from the east and west, don't they? Everywhere flowing in together. Eles simplesmente vieram do leste, do oeste, não vieram? De todas as partes, afluindo juntos. So we're happy to be here. Então estamos felizes em estar aqui. And now we're looking forward for the nights that's scheduled for us to speak at the different churches. E agora estamos esperando pelas noites que estão marcadas para falarmos nas diferentes igrejas. I think tomorrow night we're being up in Tempe, was it? Yeah, up in Tempe. And E eu penso que amanhã à noite estaremos aqui em cima em Tempe. É isto? Tempe. then the next night I think at the Brother Outlaw. Brother Outlaws, that's the 20th and Roosevelt. 20th and Roosevelt Street, and then different ones. E então na noite seguinte eu penso o irmão Alton, que é na rua Roosevelt 20, então nas diferentes outras. And if you brethren are here that I had to miss those 2 nights, I'm sorry about that. E se estão aqui os irmãos de quando eu tive que perder aquelas 2 noites, sinto muito por isto. But the Lord will give us a little special blessing on those Sunday mornings that we're to make it up. Mas o Senhor nos dará uma pequena bênção especial naquelas manhãs de domingo para compensarmos isso. So it's a kind of a full schedule, but by God's grace, we'll make it. Então o itinerário está com o que cheio, mas pela graça de Deus nós o cumpriremos. And then expecting a great time in this convention coming. This is the businessman's convention. E então esperamos um grande tempo nesta convenção que se aproxima, na convenção dos homens de negócios. So happy for the opportunity, maybe get to meet all those brothers and shake their hands. And Estou muito feliz pela oportunidade, talvez encontraremos com todos aqueles irmãos e apertaremos suas mãos e it's something to meet friends, and we
É bom encontrar os amigos e nós There's nothing like friends. não há nada como amigos. I'm going to quote something that I did to the pastor this afternoon. Eu vou citar algo que eu citei para o pastor nesta tarde. Oswald J. Smith, he's a great missionary-minded man. Oswald J. Smith. Ele é um grande missionário disposto. He was speaking some time ago in Louisville, Kentucky, to a friend of mine, Dr. Wallace Cobbles. Ele estava falando de algum tempo atrás em Louisville, Kentucky, a um amigo meu, Dr. Wallace Cobbles. And he said to Brother Cobbles, he said, Brother Cobbles, I believe that when a man first gets married, E ele disse ao irmão Cobbles, irmão Cobbles, eu creio que quando um homem se casa, he said his wife is young and she's beautiful and everything. ele disse, e a sua esposa é jovem, bonita e tudo mais. Said, if she happens to go bad, fly the coop as we call it, run away, kick over the trace or whatever, get out and do wrong. Disse, você sabe, se acontecer dela se portar mal e voar da gaiola, como dizemos, for embora, revoltar-se, ou seja lá o que souberem, sair e errar. So if you have to leave her or something, Disse, você tiver que deixá-la ou algo. said it's bad, but it isn't. Said you can. Disse, é ruim, mas isto não é. Disse, você pode. You're young and you can look around maybe and find another that will be right. Você é jovem, você pode olhar ao redor, talvez encontrar outra que dará certo. So then after you live with her long enough till the children comes on, Disse, então depois de você viver com ela por tempo suficiente até as crianças chegarem, said it's awfully hard if she does it then, disse, é realmente difícil se ela fizer isto, então, você sabe. Said you really begin to realize you need her. Disse, você realmente começará a ver que você precisa dela. So when you get about 50, said then you just can't hardly do without her. Disse, quando você chega mais ou menos aos 50, disse, então você dificilmente pode agir sem ela. So then when you get 70, you sure can't do without her. Disse, então quando você chegar aos 70, com certeza você não pode agir sem ela. I happen to think, kind of put a little spiritual interpretation to that. Comecei a pensar como colocar uma pequena interpretação espiritual a isso. When I was a young minister, every man that made a mistake, he was out of the picture. Quando eu era um jovem ministro, cada homem que cometesse um erro, ele estava excluído do quadro. He couldn't even run in the race, that's all. Ele não podia nem mesmo disputar a corrida. Isto é tudo. If he wasn't a Baptist, he just is out of the picture, that's all. See, Se ele não fosse um batista, ele estava simplesmente fora do quadro. Vem. he just had to see the things I saw, or the man was altogether wrong. Ele simplesmente tinha que ver as coisas que vi, ou o homem estava totalmente errado. And then after I got a little bit older, I began to realize that, the blanket kind of stretched a little. E então, depois que fiquei um pouquinho mais velho, eu comecei a ver que, você sabe, parece que o cobertor se estica um pouquinho. Seeing where what he had to go through with, a lot of toils, a pastor of a church, and the heartaches that goes with it. Eu vi onde ele tinha, através do que ele tinha que passar, muitas lutas, o pastor de uma igreja e as aflições que o acompanham. I realized that this blanket spreads a little over him too, to kind of keep him from getting cold. Entendi que este cobertor se estende um pouquinho além dele também. Vocês sabem, como que protegendo-o do frio. And now as we come on down to about where I am now, I tell you, E agora, quando chegamos mais ou menos onde estou agora, eu vou lhes dizer, we need one another so bad, we just can't hardly do without one another. precisamos tanto um do outro que dificilmente poderemos conseguir um sem o outro. That's all there is to it.
Isto é tudo que há nisto. And as we see the days getting evil and things the way they are, why, I think it's good that we come together and fellowship together. E é à medida que vemos os dias se tornando mais malignos e as coisas da maneira que estão, ora, eu penso que é bom nos ajuntarmos e termos companheirismo. I just long to get with the brethren and talk to them and so forth, all the different churches and brotherhood. E eu simplesmente anseio por estar com os irmãos e conversar com eles e assim por diante, todas as diferentes igrejas e a fraternidade. I love that. Eu gosto disto, bem? Something about it that's real. É algo a respeito disto que é real. And I do think, not plugging for this little group of men, of full gospel businessmen, E eu realmente penso, não fazendo propaganda deste pequeno grupo de homens, os homens de negócios do Evangelho completo, but I do think that that's a great opportunity that God has given us all. mas eu realmente penso que esta é uma grande oportunidade que Deus tem dado a todos nós, Where we can come together through that, and we can have fellowship. onde podemos nos reunir através disso e podemos ter companheirismo. They don't draw any lines about any denominations and so forth, and we can just sit together in heavenly places in Christ. Eles não traçam nenhum parâmetro a quaisquer denominações e coisas assim, e podemos simplesmente nos assentarmos juntos em lugares celestiais em Cristo. Now I realize that it isn't going to be perfect. Agora eu vejo que isto não é perfeito. They're going to make many mistakes. Eles cometerão muitos erros. I see theirs and they see mine, and you see mine, I see yours, and Eu vejo os deles e eles veem os meus, e vocês veem os meus, e eu vejo os seus, e nós, but we got to live with one another, and we got to realize mas nós temos que viver um com o outro e temos que observar. But I think after all, if it's all searched around, for my part, it's the cream of the crop. Mas eu penso, depois de tudo, se tudo for examinado, na minha parte, é a nata da colheita. That's right. It's this. Vem, isto é correto. I put my choice with the full gospel many years ago, and I'm happier every day about it. Eu fiz minha escolha do Evangelho completo há muitos anos atrás e cada dia estou mais feliz em relação a isto. And I'm thankful to be one of them, and having this grand experience of receiving Christ as my Savior. E eu estou agradecido em ser um deles e de ter esta grande experiência de receber a Cristo como meu Salvador. And in return, having Him to fill me with His Holy Spirit and living in my heart daily as a witness to me that I have passed from death unto life, testing my plan of my salvation each day as I take inventory. E em retorno, o tenho para me encher com seu Espírito Santo e viver em meu coração diariamente como uma testemunha para mim de que eu passei da morte para a vida, testando meu plano de minha salvação cada dia quando faço um inventário. See just the way the Spirit in me, what does it feel like? Apenas observo a maneira do Espírito em mim, como ele me faz sentir assim. How does it cooperate with the things of the world? Coopera ele com as coisas do mundo? Or is it so heavenly set that the world seems dull and dingy and dirty? Ou está tão celestialmente estabelecido que o mundo se torna sombrio, melancólico e sujo? I was passing down this street. Eu estava passando por esta rua. I come here the first time 35 years ago this year, 1926, in an old T-model Ford. Eu vim aqui pela primeira vez há 35 anos atrás, no ano de 1926, em um velho Ford modelo T. And I lived at 16th and Henshaw.
E eu fiquei na rua 16 de Rensal. I see they've even changed the name. Eu vi que eles mudaram até mesmo o nome. It's Buckeye now out there. So everything's changing. Buquet. Agora então tudo mudou. But I recognize the old place. Mas eu reconheci o velho lugar. You know, I rode horses around out through the valley down there, Salt River, and down through that way. E você sabe, eu andava a cavalo ao redor do vale, ali embaixo, o rio Salt, e por aquela estrada abaixo. Well, they had burros just across the mountain there, wild burros, see? And old prospectors would come in, Ora, eles tinham burros que atravessavam as montanhas ali, burros selvagens, veem, e velhos exploradores apareciam. Que coisa! They got prospectors still coming in, but they're in Cadillacs. Até hoje aparecem exploradores, mas eles estão em Cadillacs. So it's changed quite a bit. Então isto mudou um pouquinho. But I find out that the gospel doesn't change. It still brings the same satisfaction. Mas eu descobri que o evangelho não muda. Ele continua trazendo a mesma satisfação. And you go back years after years, you find out it's the same. E você volta anos após anos, você descobre que é a mesma coisa. It's the same experience that they received at Pentecost. É a mesma experiência que eles receberam no Pentecostes. After 2,000 years, it hasn't changed a bit. We get the same thing. See, this is exactly the same thing it's done. Depois de 2.000 anos, não mudou nem um pouquinho. Nós obtemos as mesmas coisas, vem? Exatamente as mesmas coisas, vem? Exatamente as mesmas coisas. As I looked at the magnificent streets and seeing the places and lights and places lit up, I thought 300 years ago, as I was talking to my son coming over, this valley lay peaceful and quiet. Quando olho o esplendor das ruas e vejo os lugares e as luzes e os lugares acesos, eu pensei, 300 anos atrás, enquanto eu estava falando com o meu filho na vinda, este vale estava tranquilo e quieto. Perhaps once in a while a coyote would howl or some noise, a burro would bray, or 300 years ago. Talvez, de vez em quando, um coiote uivava, ou fazia algum barulho, um burro zurrava, ou 300 anos atrás. And as we look how it's been, E vemos como tem sido, I don't know where you say converted or perverted into what it is now. eu não sei se a gente diz convertido ou pervertido no que é agora. It would be a convert if this street was walking up and down with people with their hands up to God, praising God for a beautiful valley and a lovely place to live in a healthy climate. Seria convertido se nestas ruas estivessem andando para cima e para baixo pessoas com suas mãos levantadas para Deus, louvando a Deus por um lindo vale, um amável lugar para se viver em um clima saudável. Praising God in churches and brothers as brothers and sisters and so forth, just a great colony of God's economy. E louvando a Deus nas igrejas, e os irmãos fossem irmãos e irmãs, e assim por diante, apenas uma grande colônia da economia de Deus. It would be a wonderful place. Esse seria um lugar maravilhoso. But instead of that, with liquor joints, honky-tonks, prostitution, cigarette smoking, gambling, cursing, swearing. Mas em vez disto, possui casas de bebidas alcoólicas, cabarés, prostituição, estão fumando cigarros, jogando, maldizendo, xingando. I just imagine one day that God will wipe the whole thing clear. That's right. Eu simplesmente imagino que um dia Deus varrerá e limpará a coisa toda. Isto é correto. And those who make their choice for Him will live again here in an endless age, that great millennium that is to come. E aqueles que fazem sua escolha por Ele viverão novamente aqui,
numa era sem fim, aquele grande milênio que há de vir. And it's to my intention, and what I'm here in Phoenix for tonight, is to try to fellowship first, to strengthen the church, to pray for the sick if any comes to be prayed for. E a minha intenção e o motivo pelo qual estou aqui em Phoenix nesta noite é primeiramente para tentar fazer companheirismo, para fortalecer a igreja, para orar pelos enfermos que por acaso vieram receber a oração. We don't intend to give out any prayer cards or so forth. Nós não temos intenção de distribuir nenhum cartão de oração e coisas assim. We're coming, we do just anything we can to help the people. Estamos vindo, nós faremos simplesmente qualquer coisa que pudermos para ajudar as pessoas. If somebody wants to be prayed for, only thing you do is ask and we'll pray for them. Whatever we can do. Se alguém deseja receber oração, a única coisa que você tem que fazer é pedir, e nós oraremos por eles, seja o que for que pudermos fazer. I found out at home a few weeks ago doing that far beyond anything else. You see. Eu me encontrava em casa algumas semanas atrás fazendo isto, e isto está além de qualquer outra coisa. Vocês veem, hein? And I remember when I first come here in Phoenix, E recordo da primeira vez que estive em Phoenix, we stood over there in Brother Outlaw's church. nós estávamos ali na igreja do irmão Walton. He is the first one that invited me to Phoenix. Ele foi o primeiro a me convidar para vir em Phoenix. And then there was a little Mexican church called Garcia, Brother Garcia, a little Spanish-speaking church down somewhere down in. E então havia uma pequena igreja mexicana chamada Garcia, irmão Garcia, pequena igrejinha que fala espanhol ali embaixo. And what a wonderful time we had in there, and people standing in prayer lines and being healed, just praying and laying hands on them. E que momentos maravilhosos tivemos ali, as pessoas de pé nas filas de oração e sendo curadas, apenas orando e colocando as mãos sobre eles. The ministry has come higher, certainly it has. O ministério se elevou, com certeza sim. Gifts has been multiplied, Os dons se multiplicaram, but somehow or another I wish I was just back like I was at the first place. You see, just, yeah, I think more you. mas de algum modo ou outro eu gostaria de estar lá atrás como eu estive em primeiro lugar. Vocês veem? Apenas isto. Veja, eu acho que por mais que você... We just forget some of the things they ever learned. I think it would be a lot better off. See, Se apenas esquecêssemos algumas coisas que aprendemos, eu penso que isso seria bem melhor. well, I think the road to God is through the path of humility and service. Bem, eu penso que o caminho de Deus é através do caminho da humildade e serviço. I think there's nothing no better in the world to lift us up to Christ than that. Eu acho que não há nada melhor no mundo para nos elevar a Cristo do que isso. You get to see carnal impersonations and so forth that Você precisa ver as personificações carnais e coisas assim. indulge you and put something in you. I wish it didn't do it, you see. Aquilo te entristece e coloca algo em você. Eu gostaria de não ter feito aquilo. Vê você? If you just measure, it kind of brings you up. Se você somente, talvez, isto parece que te eleva. I think it gets you in a state of complex when you should not be there. Eu penso que isto te deixa em um estado de complexo, sendo que você não deveria estar ali. You should just keep all things away and move on. Você deve apenas manter todas as coisas afastadas e seguir em frente. And so E então, then I hope that this will strengthen our fellowships together to each other. Pray that God will heal the sick people that will be prayed for, and above all things, save every soul that can be saved. espero que
Isto fortalecerá nosso companheirismo, ajuntando-nos um ao outro. Oramos para que Deus cure as pessoas enfermas, que receberão oração e, acima de todas as coisas, salve cada alma que possa ser salva. I don't know where they are, who they are. Eu não sei onde elas estão, nem quem são. So I just is preaching. Então estou apenas pregando. Whatever comes in, that's where I try to minister to them, and hoping that someday through that great eternity in a peaceful valley, maybe not the Maricopa, but some peaceful valley somewhere, we'll live together, neighbors throughout ceaseless ages. Seja o que for que vier, é aí onde tento ministrar para eles e esperando que um dia, através daquela grande eternidade e um vale pacífico, talvez não seja Maricopa, mas algum vale pacífico em alguma parte onde viveremos juntos, vizinhos por eras incessáveis. That's why we're here. É por isto que estamos aqui. Now, many are standing, and you're so lovely, I could just talk all night. Agora, muitos estão de pé e vocês são tão amáveis que simplesmente eu poderia falar a noite toda. And so I know we got several services, and I don't want to take too much time in each place. Então eu sei que temos vários cultos e eu não quero tomar muito tempo em cada lugar. But if we just now reverently bow our heads before we open up the Word of God and pray. Mas inclinemos neste momento nossas cabeças reverentemente antes de abrirmos a palavra de Deus e oremos. Gracious Heavenly Father, it is indeed a grand privilege tonight to be alive, to have the opportunity to testify once again before the Church of the Living God. Querido Pai Celestial, é de fato um grande privilégio estar vivo nesta noite, ter a oportunidade de testificar mais uma vez diante da Igreja do Deus vivo. As I was speaking to this people a few moments ago and thinking of this great, mammoth, beautiful city, yet laden with sin like all other cities. E como eu estava falando a estas pessoas há poucos momentos atrás, e pensar nesta grande, gigantesca, linda cidade, mesmo carregada de pecados como todas as outras cidades. I was thinking, as my son said, what is the use then, Daddy? Eu estava pensando, como disse meu filho, para que isto então, papai? I said, son, all over this city is scattered the Church of the Living God. Eu disse, filho, por toda esta cidade, a Igreja do Deus vivo está espalhada. It's that group that we're holding up before God. É aquele grupo que estamos mantendo diante de Deus. It's that saints. São aqueles santos. As Paul must have looked up on Rome with its many thousands of population. Como Paulo deve ter olhado para Roma com sua população de muitos milhares. And as different places that he went, he would see the city turned over to idolatry, but there was jewels in that city that he had to labor for. E aos diferentes lugares onde ele ia, ele via a cidade voltada para a idolatria, porém havia joias naquela cidade pelas quais ele haveria de lutar. They're resting yonder waiting for the general resurrection in the last day, which we believe is near at hand. Elas estão descansando, esperando no além pela ressurreição geral no último dia, a qual creio que está próxima à mão. We pray for every church in Phoenix. Every one of them, Father, we pray that you pour out your Spirit upon them all. Oramos por cada igreja em Phoenix, cada uma delas, Pai. Oramos
para que tu derrames o teu espírito sobre todas elas. May there be such lights of burning for the gospel till it dim the lights of these nightclubs and speakeasies. Que possa haver tal ardor de luzes pelo Evangelho até que ela ofusquem as luzes destas boates e botecos. Grant it, Lord. Conceda isso, Senhor. May the people's hearts become so thirsty for you during this time of visitation. And may you truly visit us, Lord. Que o coração das pessoas se torne tão sedento por ti durante este período de visita e que tu possas nos visitar verdadeiramente, Senhor. Visit us with your Spirit and pour out upon us in great measures, Lord. Visite-nos com teu Espírito e derrame-o sobre nós em uma grande medida, Senhor. Bless the convention coming on. Abençoe a convenção que se aproxima. I pray, Father, that there will be many businessmen and others that will be led to this great experience of knowing Christ by the baptism of the Holy Spirit. Eu oro, Pai, que ali possa haver vários homens de negócios e outros que sejam dirigidos a esta grande experiência de conhecer a Cristo através do batismo com o Espírito Santo. Grant it, Lord. Conceda-o, Senhor. Bless this church that we're here tonight. It's a lovely little pastor and its whole being, Lord. Abençoe esta igreja na qual estamos aqui nesta noite e seu amável pastor e todo o seu ser, Senhor. It stands here as an example. Ele está aqui de pé como exemplo. It's a light to this city that people might see the way of truth. É a luz para esta cidade, que as pessoas possam ver o caminho da verdade. I pray that you'll make its members so salty that everyone in the neighborhood and throughout the city will thirst to be like them. Eu oro para que tu faças com que todos os seus membros sejam tão salgados que todos na vizinhança e através da cidade sintam sede de serem como eles. Now I know that you plant these churches here for a purpose. Agora eu sei que tu colocaste estas igrejas para um propósito. They stand as a witness against evil. Elas estão de pé como testemunhas contra o mal. And there is a witness in them that God is just and true. E há testemunhas nelas de que Deus é justo e verdadeiro. I pray that you bless them, Father, abundantly. Eu oro para que tu os abençoe, Pai, abundantemente. Now for this coming portion of the service tonight, no doubt but what you've already poured your blessings upon them. Agora, para esta porção do culto que se aproxima nesta noite, sem dúvida que tu já derramaste suas bênçãos sobre eles. We pray that you'll bless us, Lord, with your great presence. Oramos para que tu nos abençoes, Senhor, com a tua grande presença. Speak through us through the Word, in the Spirit. Fale conosco através da palavra, em espírito. We ask in Jesus' name, amen. Pedimos no nome de Jesus. Amém. This afternoon, as I was sitting reading, my eyes fell upon a little texture that I might want to read and use some of it for a context, if God being willing. Nesta tarde eu estava sentado lendo, meus olhos caíram em um pequeno texto aqui que eu gostaria de ler e usar parte disto para um contexto, se Deus permitir. And I wrote down some scriptures and a few notes I'd like to speak to you a little bit about for the glory of God. Eu anotei algumas escrituras e algumas observações a respeito das quais eu gostaria de falar com vocês um pouquinho para a glória de Deus. Now, you that wish to turn, let's turn to Numbers, the 14th chapter, and begin with the 41st verse. Agora, vocês que gostariam de ler, vamos abrir em Números, capítulo 14, e começando com o verso 41. Numbers 14:41, and we shall read.
as it begins, Números 14:41, e leremos do começo. And Moses said, Wherefore now do you transgress the commandments of the Lord? But it shall not prosper. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Go not up, for the Lord is not among you, that ye be not smitten before your enemy. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. For the Amalekites and the Canaanites are there before you, and you shall fall by the sword, because you are turned away from the Lord. Wherefore the Lord will not be with you. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. But they presumed to go up unto the hilltop. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte. Nevertheless, the ark of the covenant of the Lord and Moses departed not out of the camp. Mas a arca do concerto e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Then the Amalekites came down, and the Canaanites that dwelt in that hill, and smote them, and discomfited them, even to Harmon. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. May the Lord add his blessings to the reading of his word. Que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos à leitura da sua palavra. I wish to take a text from there, if the Lord willing, upon the subject of presuming. Eu gostaria de tirar um tema daqui, se o Senhor permitir, no assunto de presumir. I just love to read the Word, because I know that that's true. Eu simplesmente gosto de ler a palavra porque eu sei que ela é a verdade. The Word is what we stay by. É pela palavra que permanecemos. It must always be the Word of God, or we'll go on the wrong road. Ela sempre deve ser a palavra de Deus, ou nós entraremos pelo caminho errado. It's written over in St. John, I think about the 15th chapter, if ye abide in me and my word in you. Está escrito em São João, eu acho que é no capítulo 15. Se estiverdes em mim e minha palavra em vós. See, the word abides in you. See. Veja, a palavra habita em vós. Vem. Then ask what you will and it'll be done. Então pedireis tudo o que quiserdes, e isto vos será feito. Because it's not you, it's the word that's in you. Porque não é você, é a palavra que está em você. And the word is God, see. God in you. E a palavra é Deus, vem Deus em você. God is the word. Deus é a palavra. In the beginning was the word. No princípio era o verbo. And the word was with God, and the word was God. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. And the word was made flesh and dwelt among us. E o verbo foi feito carne e habitou no nosso meio. Now in the return of the Holy Spirit bringing the word in us, and it abiding in there, then it's not you that speaks. Agora, no retorno do Espírito Santo, trazendo a palavra em nós, e ela habitando ali, então não é você quem fala. It's the word itself coming out. Ela é a palavra, ela mesma fluindo. So the word will perform the work. Então a palavra realizará a obra. Presume, I got the dictionary and looked up what the word presume actually meant. Presumindo, eu tenho um dicionário e olhei o que a palavra presumir realmente significa. Webster says it means to venture without actual authority. Webster
diz que significa ousar sem a verdadeira autoridade. To pursue anything is to venture without actual authority or to take for granted. Presumir. Qualquer coisa é ousar sem a verdadeira autoridade ou tomar por certo. To adventure without actual authority or to take for granted. To do something before you are authorized to do it, without the actual authority to do it. Aventurar sem a verdadeira autoridade ou tomar por certo fazendo algo antes de você estar autorizado a fazê-lo, sem a verdadeira autoridade para fazer aquilo. Now we have just passed two of the major holidays that we know here in America to be the Christmas time and the New Year's. Agora acabamos de passar os dois feriados principais, os quais sabemos aqui na América que são o Natal e o Ano Novo. It's actually not a Christmas. Não é realmente um Natal. It's a day that we set aside. Of course, we realize it isn't the Lord's birthday. É um dia que separamos, naturalmente, nós sabemos que não é o dia do nascimento do Senhor. Couldn't have been born on December the 25th because it's so cold up there. Shepherds could not have been on the hill and so forth. Ele não poderia ter nascido no dia 25 de dezembro, porque é tão frio ali em cima que os pastores não poderiam estar ali em cima na colina e assim por diante. And if you was ever in Judea along that time of year, you'd know it wasn't in the winter time. E se você já esteve alguma vez na Judéia por volta desta época do ano, você sabe que isto não poderia. Isto não aconteceu durante o inverno. But it's thought that it was perhaps along in April or May when lambs are born. Mas a opinião é que sucedeu por volta de abril ou maio, quando nascem os cordeiros. And like he come by all nature, just like the regular lambs are born. E como ele veio segundo a natureza, exatamente como os cordeiros normais nascem. He was the Lamb of God and he was born along that time. Ele era o Cordeiro de Deus e ele nasceu durante aquele tempo. But I don't suppose that he cares what day we set aside because the actual day is lost. Mas não creio que ele se importa com o dia em que estabelecemos, porque o verdadeiro dia é desconhecido. But it's in commemoration of his birthday. Mas é uma comemoração do seu dia de nascimento. And instead of we making it a commemoration and a day of worship to God for his sending his son to us, we have a celebration. See? E em vez de fazermos uma comemoração, é um dia de adoração a Deus por ele ter enviado seu filho para nós, temos uma celebração. Vem, We celebrate Christmas. nós celebramos o Natal And it is not a celebration. e não é uma celebração. You could celebrate Washington's birthday or Lincoln's birthday or some other great man's birthday. You might celebrate it. Você poderia celebrar o aniversário de Washington ou o aniversário de Lincoln, ou você poderia celebrar o aniversário de algum outro grande homem. But Christmas should be a day of worship. Mas o Natal deve ser um dia de adoração. We have twisted it around and have made it one of the greatest commercial days. Mas nós temos distorcido e feito disto um dos maiores dias de comércio. It's all fixed up on passing presents one to another and having feelings hurt if we don't do it and pay them back. Está tudo acertado em dar presentes um para o outro e as pessoas ficam magoadas se você não o fizer e lhe retribuem. And it's just twisted all up. E isto tudo está simplesmente distorcido. And then
A few weeks ago, when wife and I were over in the shopping center in our little village at home, we overheard a conversation of two girls talking. Então, há poucas semanas atrás, quando minha esposa e eu estávamos em um shopping center em nosso pequeno bairro em casa, nós ouvimos a conversa de duas garotas que falavam. And one of them said, "Well, what did you get Mother for Christmas?" E uma delas disse, bem, o que você comprou de Natal para sua mãe? Oh, she said, "Dear, I couldn't think of anything else to get her." Oh, ela disse, querida, ainda não pude pensar em nada para dar para ela. But what she'd enjoy more was a pack of, or a carton of cigarettes, and so for her mother. Mas ela gostaria, mas seria um pacote de cigarros. E então, para a mamãe. And she said, "I got Dad a quart of whiskey." E ela disse, eu comprei para o papai 1 litro de uísque. And said, "You know when." E disse, você sabe quando... And she said, "Well, I'm glad you did that, dear, because I got him a new bunch of poker chips, you see." E ela disse, bem, estou contente por você ter feito isso, querida, porque eu comprei para ele um novo maço de fichas de jogo de pôquer. Vê você? You see, that's Christmas. Veja você, isto é o Natal, vem? How can the world stand much longer? Como pode o mundo suportar mais A celebration. uma celebração? And then I suppose they presume that that's the right way to do it, see? E então suponho que eles presumem que essa é a maneira correta de fazer aquilo. Vem. That's what they're supposing to do. É isto que eles devem fazer. But they're just presuming that, see? Mas eles estão apenas presumindo aquilo, vem? And here comes New Year's around. E aqui vem novamente o Ano Novo. After New Year's gets around, usually the people all have a great New Year's party. Depois que passa o Ano Novo, ora, geralmente todas as pessoas fazem uma grande festa do Ano Novo. And then in this New Year's party, they all get on a great big drunk around midnight. E então, nesta festa do Ano Novo, todos eles enchem bem a cara por volta da meia-noite. And I suppose they put to death their sins to forget them all. What they've done in the year. E suponho que eles matam seus pecados para esquecê-los, o que eles fizeram durante o ano. They just get so drunk that they forget all about their sins. Eles simplesmente ficam tão bêbados que eles esquecem tudo a respeito de seus pecados. And I guess they presume that that's the way you get rid of sins. E eu acho que eles presumem que esta é a maneira de se livrarem dos pecados. But they're wrong. Mas eles estão errados. That only makes more sin. Aquilo apenas acumula mais pecado. You can't right anything by doing another wrong. Você não pode consertar nada cometendo outro erro. So it's just presuming, drowning out. Então estão apenas presumindo, abafando. I wonder what people think that when. Eu gostaria de saber o que as pessoas pensam que quando... And the pleasure of drinking that they call pleasure. E o prazer da bebida que eles chamam de prazer. When whiskey becomes into the system, it heats the blood in such a way it addles the mind, the brain, and you become blank. Quando o uísque entra no sistema, ele esquenta o sangue de tal modo que ele confunde a mente, o cérebro, e você fica em branco. Your mind is so addled until, with the heat of this alcohol in the bloodstream, so the doctors say that it just kind of blanks your mind. E a sua mente fica tão confusa que, com o calor daquele álcool no seu sangue,
que os médicos dizem que aquilo apenas deixa sua mente como que vazia. Why, if there was some disease in your body that would make your mind go blank, you'd search every doctor's office in the city to find something to get rid of it. Ora, se houvesse alguma doença no seu corpo que fizesse com que sua mente ficasse vazia, você procuraria cada consultório médico nessa cidade para descobrir algo para se livrar daquilo. And yet people celebrate the birthday of Christ and try and drown their sorrows by blanking their mind. Não obstante, as pessoas celebram o nascimento de Cristo e tentam afogar suas mágoas, esvaziando suas mentes. Don't you realize, my friend, that people, you've got to meet that at the judgment bar? Não vê você, meu amigo, que as pessoas, você terá que encarar isto no dia do julgamento? You can't get by with that. Você não pode passar com isto. But they presume that that's the regular custom here in this nation, is to blank in your mind on Christmas Eve night or on New Year's Eve night. Blank in your mind with drinking. Mas eles presumem que isto é apenas o costume comum aqui desta nação, é esvaziar sua mente na noite de véspera do Natal ou na noite de véspera de Ano Novo, esvaziar sua mente com a bebida.